Muito bem, meus filhos e minhas filhas, prestem atenção no que eu vou falar agora. Estequiometria 1. Por que é 1? Adivinha? Porque tem 2, né? Porque depois tem na sequência. Nós vamos começar a conversar com a estequiometria 1, que é a introdução à estequiometria. Fica tranquilo que estequiometria exige organização, método, repetição de método, coisas que todo mundo tem. Mentira. É por isso que as pessoas erram. Por que elas erram? Elas erram porque não tem um mínimo de organização para resolver um cálculo. Eu vou falar por mim, eu também não tive que aprender, senão não ia aprender estequiometria. Então, uma das poucas coisas que eu tenho que ser organizado na vida é estequiometria. Organização significa repetir os mesmos passos para resolver a estequiometria. É claro que a estequiometria, ela tem um pouquinho de interpretação de texto. Não é assim, qual é a massa? Pum. Não. Você tem que ter calma na leitura, vai frisando, vai marcando aquelas informações importantes dentro do texto, para depois não precisar ler toda aquela história triste às vezes, para resolver uma simples regra de 3. Porque é isso no fim, tá? Bom, eu, modestamente, claro, eu proponho um modelo de resolução, um esqueminha básico de resolução, certo? Ali está a minha obra, meu filho, meu esqueminha clássico para saber fazer estequiometria. Cálculo químico é impressionante. Cada um acha que sabe fazer do melhor jeito possível. Eu sei, esse é o meu jeito. Se tu quiser copiar, beleza, você pode copiar, tá? Mas eu organizei em 4 passos fundamentais que estão ali, tá? Já vou explicar rapidamente, quer ver? Eu tenho ali só um exemplo, onde um texto, claro, bem mais humilde do que o normal, só para a gente ganhar tempo, não vou ficar aqui lendo o texto. Na síntese de amônia, qual o volume de NH3 na CNTP produzido a partir de 5,6 gramas de N2? Muito bem. Reparem que o texto desse exemplo, ele está narrando a reação. E isso acontece de verdade, tá? Se você não viu equação na sua questão, vai no texto que ele vai narrar a reação química. Está lá. E você vai só transcrever o que foi dito na forma de equação. Formado é produto, consumido é reagente e assim por diante, tá? Bom, vamos lá. O que são esses 4 passos? Balancear, tem que fazer balanceamento. Escolher com quem você vai trabalhar. Transformar aquele mol do coeficiente para massa, para volume, para moléculas, ou até mesmo deixar em número de mol, não tem problema. E, finalmente, aplicar a informação do texto, aplicar o TXT. Nesse caso aqui, dá para perceber que a única informação numérica que o texto me deu foi 5,6 gramas de N2. O resto da regra de 3, você vai ter que trazer a partir da nossa equação. Gente, regra de 3, o nome é regra de 3, porque você tem 3 informações e descobre uma 4ª informação, que é o famoso X. O texto das 3 informações, ele me deu uma. Ou seja, as outras 2 informações você vai criar, você vai produzir a partir daqueles números de mol tão importantes que vêm do coeficiente químico. Tá bom? Olha só. Ali está a equação. Claro, olha só. Na síntese da amônia. A amônia é formada, é sintetizada. Qual o volume de NH3, né? Produzido nas condições normais de temperatura e pressão, produzido a partir de 5,6 gramas de N2. Olha só o que aconteceu. O texto citou N2 e NH3. Então, balanceamento. Está balanceado. Ok, já foi. Escolher. Gente, escolher, você vai trabalhar só com quem foi citado. O H2 não foi citado. Para que vai trabalhar com ele? Não faz nada nele. O que faz? Eu tenho um mol reagindo com 3, formando 2. Bacana. Então, você vai trabalhar só com N2 e com NH3. Agora é o seguinte. O texto vai te dizer com o que você vai trabalhar. Não entendi. Esse 1 mol de N2, nós vamos transformar para alguma coisa. Ou deixaremos em mol, ou passa para gramas, ou passa para litros, ou bota número de moléculas. O NH3, esses 2 mols, você vai ou deixar em mol, ou transformar para litros, para gramas ou para moléculas.
O texto me diz o seguinte: na síntese da amônia, qual o volume de NH3 na CNTP a partir de gramas de N2? Ou seja, o N2 será em gramas e o NH3 em litros. Você vai trabalhar com valores diferentes, com grandezas diferentes, a massa e o volume, tá ok? Bom, olha só. 1 mol de N2 em gramas, olhando para a minha super colinha aqui, você vai ter uma delas, uma igual a essa aqui na prova. 1 mol de N2 dá 14 vezes 2, é 28 gramas. 2 mols de NH3 na CNTP, que é um gás, né? Gás CNTP, cada 1 mol vale 22,4. Então você vai duplicar, traduzindo 28 gramas e 44,8 litros. Reparem que esses dois valores eu não tinha na questão na regra de 3. Os dois valores eram aqueles que faltavam na regra de 3. O terceiro valor está aqui, massa de N2. É por isso que eu passei N2 para massa em gramas, porque ele traz massa em gramas e pergunta em litros o volume de NH3. Tá legal? E aí, qual é o último passo? Depois de transformar o mol em 28, o 2 mols em 44,8, é aplicar o TXT. A única informação que o texto me deu, 5,6 gramas de N2 embaixo de 28, melhor dizendo. Botei aqui embaixo e pergunto o X ali. Isso aí é lindo de ver, porque você está organizando o método de resolução. Já me perguntaram uma vez assim, ó, mas pode massa com volume? Claro que pode. Você está partindo do número de mols. O que não pode é volume embaixo de massa. Isso aí está viajando, não vale. Fechou? Esse é o primeiro exemplo, beleza? 28 produz 44, 5,6, né? 5,6 produzirá X. O resto é matemática. O resto é matemática básica e vamos em frente, tá ok?